Olá, estamos aqui mais uma vez para o podcast Uniprocessos e hoje nós temos convidados especiais. O nosso querido egresso, que já foi o nosso aluno, Daniel, e nossa querida professora Gabriela. E nós vamos estar falando dos desafios da OAB. E Daniel vai contar tudo para a gente. Como é que ele fez desde que ele ingressou aqui na faculdade para se preparar? Fala para a gente como foi a sua trajetória. E assim, é possível, né, Daniel? É possível, essa OAB é um bicho-papão, só que não, né? Conta pra gente. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Primeiramente, eu agradecer estar dividindo, né? Porque, assim, eu como estudante de Direito... Eu imagino que desde o primeiro dia que você pisa aqui na Processos, eles já falam da importância desse processo, do exame de ordem. E mais do que tudo, assim, você pensar no exame da ordem, é a sinceridade que você tem que ter com sua caminhada. Isso. Você é aluno consigo mesmo. Tem toda uma instituição, tem todo um processo, tem professores excelentes. Mas você tem que, como estudante, assumir um processo de compromisso com você mesmo. Eu digo isso porque, em alguns pontos, eu senti, durante a minha preparação, professor, essa questão da pandemia. A questão da pandemia de que eu costumo dizer que o jovem, neste processo de maturidade, ele acha que ele é esperto, né? Vou pegar uma provinha, ninguém tá vendo e tudo mais. Mas uma hora a conta chega. E no exame de ordem é a primeira vez que a conta vai chegar. Um exemplo claro disso, na primeira fase, que eu costumo dizer que o processo meu de estudos e tudo mais começou desde a primeira fase, no sentido de que primeira coisa que nós temos que estabelecer, é impossível estudar tudo. Sim, são 20 matérias, são 20, né? Não dá. Daniel, partindo dessa premissa, que não é... Você tem que estabelecer que são 40 pontos e que você tem que estabelecer os seus focos. O seu foco principal tem que estar em ética, obviamente. Obviamente, que vão cair 8 questões. 8 questões de ética. E é mais fácil, né, Daniel? As questões de ética são mais fáceis. E é importante frisar, professora, que o perfil do FGV na cobrança de ética, ele vem mudando. Desde o 38º exame em diante, ele mudou. A cobrança ela era mais superficial sobre ética e o aluno negligenciava um pouco o estudo porque ele conseguia responder com conhecimentos empíricos. Hoje não. O perfil da FGV para ética, ele alterou e ele tem cobrado quesitos mais profundos. Então é essencial que o aluno estude o código de ética e é um código curto. É relativamente curto e é importante também, não só para o exame da ordem, mas para a vida profissional do advogado. Então, isso é muito importante. Exatamente, professor. E assim, eu penso na minha rotina. Hoje o Daniel está desde o 5º do 6º semestre, num ritmo de estudo estratégico para a questão de concurso público. Partindo disso, eu já tenho matéria básica que eu podia fazer na prova da ordem. Direito administrativo. Ou seja, primeira dica é não esperar lá o 10º semestre para começar a estudar. Não. Tem que estudar aqui, porque você é incentivado aqui na sala do Uniprocesso a fazer isso, né? Desde o início. E assim, quando tive alguns amigos, mas eu não concordo com aquilo, com isso, porque tem que ter prova e tudo mais. Eu falei, gente, a gente tá discutindo coisas tão, assim... é a regra do jogo. É a regra do jogo. E partindo, assim, pra mim, a prova da OAB, a primeira fase que eu comecei a estudar, eu observo que a primeira fase é uma prova de conhecimento, sim. A segunda fase nem tanto. A segunda fase é uma prova de habilidade de vadimécum. Verdade, Daniel. É uma prova de habilidade. E é por isso que eu costumo dizer que desde a primeira fase você tem que escolher a sua área, além da prova da inscrição, porque você já vai começar a focar todo o seu centro na segunda fase. Quando eu escolhi Direito Penal, eu falei, por que eu escolhi Direito Penal? E eu costumo dizer, quando as pessoas vão me perguntar agora, Daniel, por que eu devo escolher? Eu falo, escolha a área primeiro, que você... tem a predileção que você gosta e que você vai passar um bom tempo, de 3 a 4 meses, sentando todo dia, tanto o direito material como o direito processual. Como o procedimento, como funciona. Porque o bom da FGV
é que ela é muito equânime, assim, ela não foge muito do contexto. Fala devagar, porque olha, você está elogiando a FGV. Mas eu gosto, assim, eu não... Não, mas eu tô brincando com você, porque eu fico falando assim, que os alunos têm que pensar sempre os pontos positivos. Exatamente. E esse é um ponto positivo que eu esqueço de falar, porque é verdade. É verdade. E é só lei seca, gente. Sim, eu acho uma prova muito justa. A do 39º, na segunda fase de direito penal, ela fugiu um pouquinho, ela cobrou uma lei de terrorismo que não tinha, mas que está em voga agora, a lei de terrorismo. Claro. Extravagante. Mas esse 40º que eu fiz, o exame que eu passei em penal, por exemplo, quando eu vou falar em penal, Daniel, eu quero fazer muito penal porque eu gosto, porque aluno gosta de penal. Aí vai perceber e falar, Daniel, eu vou para a prova de direito penal, eu preciso estudar a teoria geral do crime? Eu falo, é óbvio. É óbvio, você vai para uma parte de direito penal, onde você vai estudar toda a questão da teoria, como é que funciona, a tipicidade, a antijuridicidade, a culpabilidade, você precisa saber. Tanto que a peça prático-profissional que muitos alunos ficam preocupados, e eu conversei com a nossa professora Olivia, eu falei, professora, foi em cima de dizer que a questão do ânimo de furto, o ânimos furante, no caso, quando você usa o furto de uso não é tipificado no nosso Código Penal. Que o carinha tinha roubado umas bicicletas lá, só que ele tinha usado para usar, ele não tinha usado para roubar. Então, a tese da prática, da peça era simples, professores. E eu falo, Daniel, o que reprova um aluno em todas na minha perspectiva, não é a peça. Porque se você não tem o domínio do direito material, mas você sabe a estrutura e que ela é igual para todas, se você faz do endereçamento, a parte do esboço, cabeçalho, se tiver recurso, você faz a interposição da folha, na parte do fato do direito e do pedido, isso é igual. Se você fizer uma coisa bem estranha, bem assim, básica, você tira 2, 2,5. O que reprova alguns alunos é a parte das questões. E a segunda fase é técnica, né, Daniel? Técnica de estrutura. Técnica de estrutura. Tanto, e a FGV é justa nesse ponto também, é bom salientar, porque eles vão pontuar as teses de forma mais robusta e eles pontuam a marcação do artigo de uma forma inferior. Sim. Né? Então, a pontuação referente à legislação seca, ela é bem menor do que a tese. Então, às vezes, o aluno ele tem a instrução de tese, de doutrina, e ele consegue justificar, mas ele não consegue localizar no VADMECUM o artigo. Isso não vai reprová-lo. Exatamente. Não vai reprová-lo. E é questão de estrutura, questão de técnico, e dentro de sala de aula isso é muito importante. Se o aluno presta atenção nas suas aulas de prática, presta atenção nas suas aulas de direito processual, o professor ele vai dar dica para ele dentro da sala de aula. Gente, não pode fazer rascunho para fazer exame da ordem, é uma questão de tempo. Pelo amor de Deus. É uma questão de tempo. E o que você falou sobre o VADMECUM é muito importante. E você definir a sua predileção, você definir a sua segunda fase de forma antecipada, faz você ganhar tempo. Porque você tem que estudar o seu VADMECUM, você tem que saber índice remissivo, você tem que saber palavras-chave. E é isso que vai ajudar o aluno. Sim. Né? E o que o Daniel falou é muito importante. A primeira fase, ela se torna mais difícil do que a segunda. Porque a segunda é técnica. E é uma matéria, você está lá dedicado, você está vendo só aquilo, está lá no penal, processo penal, direito penal. E a primeira fase, como o Daniel falou, é uma construção, né? E você vai construindo desde o seu primeiro semestre. Sim. Você tem que ter o foco. Sim, você tem que ter. Tanto que, por exemplo, na primeira fase, para preparação do exame de ordem, eu estabeleci algumas estratégias e algumas sinceridades comigo, a caminhada minha com o estudo. Eu olhei para mim e falei, por exemplo, uma matéria em específico, que eu falei, é no exame de ordem que eu vou olhar para... E essa sinceridade no seu processo de estudo, se você se forja, você só está se prejudicando, não tem ninguém, não tem uma avaliação. Aí por isso que todo mundo, FGV não presta, tudo mais. É mais fácil nós terceirizarmos responsabilidade. É claro que eu não sei a realidade de cada um. Claro. Mas eu falo, eu não sabia direito tributário e eu voltei do zero direito tributário com a professora Maria Cristina. E eu falei, não sei direito tributário e tributário também tem um número de questões. Eu já vou pedindo desculpas que eu vou dar até um exemplo meu que eu falei, gente, são 3 questões, eu acho que não vai dar tempo. E eu de fato, eu errei as 3 questões de direito empresarial, professor. Errei as 3 questões de direito empresarial. Mas assim, é você pensar que
ter, como a professora falou, emocional, assim, de dizer que não dá pra gente abraçar o mundo, não tem tempo, eu costumo dizer, na hora, você vai estudando aquilo que você gosta, por exemplo, direito administrativo e constitucional, pra quem quer concurso público como é fundamental. É fundamental. Mas pra OAB também. E pra OAB também, professora, tanto que eu falei, não sabia controle de constitucionalidade muito bem. Hoje eu falo que eu tenho uma base muito boa. E a FGV, nessas últimas provas, eu falo, não tem uma prova que ela não vai cobrar controle de constitucionalidade. Porque ela tá amando o controle de constitucionalidade agora. Então, assim, direito administrativo, que agora ela tá em cima da lei de anticorrupção. Direito administrativo, e sem contar, assim, que eu fiz em segunda fase, em processo penal e direito penal, que no total são entre 8 a 10 questões. Sim. E eu me garanti nas questões que eu ia fazer na segunda fase. E aí, no total, que o mínimo é 40, eu acertei 54. Nossa, excelente resultado. 54 de 80 questões. Sem lembrando uma questão aí que eu fiquei sabendo depois. Errando empresarial. Errando empresarial, professora. E sabendo uma questão lá que deu maior discussão, que foi do saque, né? Que eu nem tava sabendo, que aí eles deram ponto, acreditação foi nessa véspera da segunda fase, que os alunos que conseguiram essa pontuação podiam fazer agora nesse 41º como repescagem, que não vai ter nenhum problema. Mas eu olhei e falei, gente, eu nem tava preocupado assim, o saque não tava, de fato, ele não tava previsto assim, foi uma lei muito específica em direito do consumidor do saque. Mas eu não tava preocupado muito com isso. Tanto que quando eu cheguei em casa na segunda fase, a pessoa, gente, não faça isso com estudante. Passou na prova? Não é uma pergunta a se fazer quando a pessoa... Não, pelo amor, eu falo pra nem contar, meu Deus do céu. Não fala isso, deixa a pessoa tão tensa. Mas quando foi a primeira prova que quando saí segunda fase, eu olhei pra todo mundo. Passou, eu falei, posso te dizer categoricamente que eu passei na prova da segunda fase. Porque quando a gente terminei a peça e olhei pras questões, porque assim, quando eu vejo uma questão cobrando sobre a súmula 24 do STF, que... não é crime sem antes do lançamento definitivo do crédito. Cobrando a questão de violência doméstica. Olha, o procedimento da lei da Maria da Penha, a FGV adorou na primeira ou na segunda fase. Quem mais? Só tem uma questão que eu acho que acredito que seja de todas as matérias, né, professora? Que é a questão que é uma questão que a FGV, ela pega um pouquinho mais pesada, foi uma questão que eu me bananei, porque a FGV, ela viajou no contexto. Mas, ao todo, eu achei uma prova, assim, muito tranquila, porque eu também estava muito preocupado. Então, mas aí como é que você... Porque, assim, teve um caminho que você trilhou para chegar nesse dia da prova e falar, essa prova é tranquila. Sim. O processo que eu fiz da primeira fase foi estudar direito administrativo, constitucional, processo civil, processo penal e fazer toda essa base do direito. E você também teve a ajuda dos professores na sua graduação. Tive Como é que foi essa sua trajetória no Uniprocesso com os professores, né? A questão da ajuda dos colegas, dos professores, né? Porque isso é importante na nossa jornada, na nossa jornada. O engraçado é que a Uniprocessos, ela foi o primeiro grande meio social depois que eu não nasci. Eu perdi a minha visão ao decorrer. Então, assim, como eu perdi minha visão, que foi o primeiro meio que eu pude... Com que idade você perdeu a visão? Com 16 anos, professor. Eu estava entre o segundo e terceiro ano do ensino médio quando eu perdi a visão. E esse processo, assim, depois de vir aqui para o Uniprocessos, quando professores chegavam e o que você precisa, eu falo, nós vamos descobrir juntos. Porque isso foi muito... É um processo de sinceridade aqui. Claro. E eu achei muito bom a Processos por causa disso. Os professores, eles são muito acessíveis. Sim. Pro aluno que quer. É o que eu costumo dizer, que o aluno que não quer, o professor também não vai querer. E aí volta aquela questão porque que eu falo. Quem quer não tem dificuldade que trabalhe, né, Daniel? Pra correr atrás, pra conseguir desde os primeiros semestres. Teve, por exemplo, o primeiro semestre que todo mundo acha que é o estudo da filosofia jurídica, introdução ao estudo do direito. Propedêuticas. As duas questões de filosofia... Olha, que na hora que eu tava fazendo a preparação, eu errava a questão de filosofia jurídica. As duas questões de filosofia jurídica eu acertei na prova do exame. Tá vendo? E uma delas era cobrando a norma hipotética fundamental de Hans Kelsen. Que ele trazia toda essa ideia. Então, assim, com o professor de introdução, o Henrique,
essas matérias iniciais de direito constitucional que nós achamos no começo que elas são muito entediosas, né, professora? Muito teóricas, muito abstratas. Mas elas são muito necessárias. Elas são... E vão te ajudar nos concursos, que você está fazendo concurso. Sim, né? professora. E para entender as matérias específicas, você precisa dessas propedêuticas. Introdução ao estudo do direito, filosofia jurídica, elas são necessárias até para fins interpretativos, hermenêuticos. Elas são muito importantes. Exatamente. E assim, eu, desde o primeiro semestre, dos primeiros semestres que eu tive essa sinceridade comigo, de estudar, de correr atrás, eu não tive todos os livros aqui, os PDFs eram muito acessíveis para mim na faculdade, de mudar o material, de se eu podia gravar as aulas. Foi tudo muito tranquilo. Então, assim, quando alguém me pergunta por que o Daniel ele conseguiu passar de primeiro, que eu escutei, uma pessoa mandou lá no meu Instagram, Daniel, como é que você conseguiu passar de primeira Antes de se formar, Antes de se formar. Antes de se formar, vamos deixar claro. Antes de se formar, e eu gostei do que ele falou. Como você conseguiu passar de primeira, apesar de ser uma pessoa com deficiência? Eu gostei dessa frase do apesar. E aí eu falei, não é apesar, é sendo uma pessoa com deficiência. Mas o que eu gosto da frase é porque ela tem intrinsecamente dentro dela, uma sinceridade que nós, estudantes, temos que ter conosco. De nós descobrimos que nós estamos construindo o nosso futuro. Claro. Não de eu correr atrás de perguntar pro professor todas as coisas aqui da faculdade de extensão. Nossa, eu tava fazendo tudo. Muito bem. Tudo, de procurando, de curso de extensão, de fazer uma coisa extra, de vir algum palestrante vir aqui dar alguma aula magna. Então, assim, é claro, teve o processo da pandemia que ela às vezes impediu e tudo mais, mas mesmo assim, eu tive que assumir um processo comigo. Claro. E claro, ter amigos nesse processo, que eu tive muitos amigos que passaram, que eles estão no mesmo processo. Porque eu brinco com todos. Eu falo, gente, anda com pessoa que vai te ajudar nesse processo. Né? Pelo amor de Deus. Me diga a com prova quem já não é difícil. Aí todo mundo vai escutar. Escutei no Instagram que a prova é difícil, que tem que trocar esse FGV e tudo mais. Eu falo, gente, estão perdendo tempo em discutir. A FGV, ela não vai mudar o... Então, assim, é andar com pessoas que estão com essa mesma caminhada. É a questão da autorresponsabilidade, autorresponsabilidade. Né, a autorresponsabilidade. Eu falo muito isso para os meus alunos. Porque o professor está ali como facilitador. Ele vai ajudar, ele vai estar disponível, como o Daniel falou, ele vai abrir o caminho, mas a autorresponsabilidade, o compromisso consigo mesmo é do aluno. Eu falo para os meus alunos, vocês não estudam para mim, vocês estudam para vocês, o estudo é de vocês. Eu quando vou aplicar prova também, pessoal, a cola não é para mim, vocês não estão me enganando, vocês vão estar se enganando. Então, eu sou muito aberta em relação a isso com meus alunos, que é muito importante essa questão da autorresponsabilidade. O aluno está ali, ele precisa melhorar para ele, para a família dele, não é para o professor. Sim. Né? Então, isso essa questão de assumir o seu papel dentro da sua jornada acadêmica, da sua formação profissional, é muito importante. Exato. O seu compromisso, e isso que você falou também, está rodeado de pessoas que estão acrescentando, né? Acrescentando, né? Porque daí vale o ditado da nossa bisavó. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Exato. Outro ponto importante, Daniel, é a leitura e o conhecimento do edital da prova. Com certeza. Porque muita gente negligencia o edital. O edital é essencial. Nem lê. É essencial para você saber o que você pode marcar no seu vademecum, o que você pode levar para a prova, quais são os seus focos, né? Porque tem a matéria ali em específico. Então, a leitura do edital é muito importante. Nossa, e vocês não têm ideia, porque quando eu conversei com a professora Olivia, nós temos e isso não é questão da pessoa com deficiência, isso é uma questão humana. Eu até brinco uma vez eu tava falando com o professor Adalberto, né, que eu falava que era uma questão antropológica, né, que eu tava me perguntando bem assim, mas como é que eu vou olhar, eu sou uma pessoa com deficiência, eu não vou conseguir ver, que eu não, evidentemente, e é uma prova de consulta, e perde pontinho com o artigo e tudo mais. E eu falei, nossa, mas... Aí fomos adaptando e tudo mais, eu usei todas as técnicas dos clipes e tudo mais. Tanto que as páginas que eu precisei decorar mesmo, assim, foi o 235, 235 e 285, que falava no meu vademecum do Código Penal, o início, e do Código de Processo Penal. Porque eu nem sabia. O ledor e o transcritor aqui nas minhas provas tem o ledor, no caso da prova do exame de ordem, é um advogado. Então, quando ele sentou comigo, ele falou, já sei como é que funciona, o que você vai precisar. O índice emissivo.
Então foi muito tranquilo pra mim. Você já sabia o que você precisava. Já sabia, assim, mesmo não tendo esse tato, por causa que a minha visão não permite, mas eu tinha uma noção toda do meu vadimécum. Quando foi na hora de olhar as súmulas lá, eu falei, a súmula tá no final, tá lá em 1000 e alguma coisa. E aí no final ele falou, nossa, você sabia de tudo. Então, assim, é essa sinceridade, né, de você manusear o seu código, de você olhar o edital. Quando alguém assim, as pessoas perguntavam ao decorrer perguntam, até mesmo no meu Instagram, assim, o que pode, o que não pode. Eu falei, gente, se recorrer ao edital, que a pessoa, Daniel, tá dizendo que eu não posso grifar. Eu tava grifando com os cores diferentes, assunto. Eu falei, tá essa vedação no edital? Não sei. Eu falei, então olha de novo. A gente tá fazendo curso para se formar para ser advogado? Isso. Então por que você não leu o que manda na gente? O edital, ele é a norma do nosso... É a norma. Exato. Você pode grifar do jeito que você quiser. Você pode ter estrutura de peça. Estrutura de peça, fazer referência e tudo mais. É igual quando eu falo, Daniel, eu posso colocar... Tava lá num artigo lá que não tinha a referência à súmula. Daniel, eu posso botar súmula 512, por exemplo? Eu falei, pode. Tem essa por aí. O que não pode, como a professora falou, fazer estrutura, mas se fazer essas referências... Remissão de artigos, súmulas pode. Aí eu não sei como as professoras imaginam, mas eu acho que a angústia hoje do estudante de direito, e principalmente quando chega na véspera da prova, é a desinformação. Porque hoje tem tanto acesso a tanta coisa, mas parece que a gente não sabe de nada. Então, assim, volta a olhar no edital. Então, assim, essa sinceridade que eu tive no processo, dentro da faculdade, da Uniprocessos, ao decorrer dos professores, nas práticas, foi muito importante para mim. De eu perceber o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, o que dá conta. Tanto que, quando eu fui fazer o 40º exame de ordem, foi comentado falar para mim, Daniel, que a maioria, quando eu falei em penal, Daniel, são muitas peças. Faça em trabalho em tributário. Eu pensei em fazer por um momento em tributário e tudo mais. Eu falei, não, gente, eu gosto muito de penal. E eu descobri que eu gostava mesmo de penal foi a partir de uma matéria, de uma extensão que teve aqui na faculdade falando sobre marketing jurídico, que eu me apaixonei no processo da pandemia sobre a questão do marketing. Que eu descobri que eu gosto muito de direito penal, que eu gosto de falar para as pessoas sobre direito penal. Que bom. Então, assim, quando eu comecei a descobrir que eu gostava e tudo mais, eu falei, gente, eu acho que mais do que nós pensamos, o que é fácil, porque é engraçado, é o mecanismo que nós temos cerebral de fazer o que é o mais fácil, né? Sim. Mas eu fazer o que mais gosto. Sim. Porque eu falo, Daniel, eu quero ir para concurso, monta uma base se for para concurso. Daniel, eu quero seguir uma área para trabalho. Eu falei, então faça uma segunda fase em trabalho, porque é um teste. E eu falo, se você não é sincero com você em uma prova, ou você cola, ou você quer dar uma desperto, imagine quando chegar um cliente na sua frente, ou qualquer lógico. coisa. É um exercício. É um exercício, sim. A OAB, aí todos me falam que tem que diminuir as fases. Eu sou igual uma professora que eu aqui, que eu não sei como é, não lembro, mas eu sou a favor que eu acho que a gente tem que ter uma terceira fase, que é a fase oral. E eu já sou a favor de a gente ter mais uma fase no exame de ordem. Porque a gente, a parte da retórica, parte de argumento. Porque, assim, você chegar hoje, saber falar, você ir numa sustentação oral, você aprender a se comunicar, hoje também é importante para um advogado. Então, assim, hoje eu não vejo nenhum problema com a primeira, com a segunda fase. Daniel, mas ela não... Por exemplo, é claro que a FGV ela pode melhorar. É claro que a professora fez muitos recursos, porque a FGV, ela tira ponto. É qualquer banca. Mas é qualquer banca. Porque tá avaliando. E não é o problema da FGV. É porque é o fator humano. Quem corrige uma prova ainda é uma pessoa. Isso que eu ia falar. É uma pessoa. E são muitas provas, é uma leitura repetitiva. Então, também acontecem equívocos, né? Sim. Então, até na elaboração do recurso, é importante que o aluno tenha aquela bagagem e que ele tenha alguém que auxilie ele também. Uma pergunta que eu queria te fazer, Daniel, é que tipo de vadimeco você usou para a segunda fase? Foi o convencional ou foi o específico para processo penal? Foi específico para direito penal. Isso é essencial. É essencial.
O aluno, quando ele define a segunda fase, ele tem que ir em busca de um vademecum específico para aquela fase que ele escolheu, porque isso é um fator facilitador. Desde a primeira fase, né? Exatamente. Para conhecer, Sim. saber. Para conhecer. Você não pode comprar um vademecum 1 mês, 2 meses antes de ir para a prova, que você tem que conhecer. Ou depois ele. que você passou na Depois que você primeira passou. fase. E outra coisa, além do que a professora aqui tá falando, de você estudar desde a primeira fase, é mesmo, não é esperar a segunda, porque da primeira para a segunda são 30, 40 dias. Na realidade, é desde o primeiro dia que começa a fazer o curso de Direito, Não, né? é verdade, também. Mas assim... Quando você define que você vai fazer, tem que Eu costumo dizer que quando a gente tem essa predileção de gostar, a gente comete um deslize no exame de ordem e fala, não vou estudar isso, vou rever porque eu já sei. Não, eu voltei a estudar teoria geral do crime de novo, como se eu estivesse aprendendo desde o segundo semestre. Tanto que quando eu fui estudar para a prova do exame de ordem, como já tinham vindo de outros processos de estudo, eu voltei a revisar processo civil e direito civil. Então, assim, eu costumo dizer que nós precisamos estabelecer o nosso processo de estudo a partir do nível que nós estamos. Claro. E é aquilo que eu costumo também, falando pra mim mesmo, porque nós precisamos falar pra nós, perceber onde que está essa caminhada, em que nível que você tá, revisar. Eu voltei teoria geral do crime, não sabia uma parte lá sobre questão a parte da culpabilidade que eu não era tão bom, e eu voltei, processo penal e tudo mais, porque tem novidades e tudo mais. Muda. Tem novidades. Eu, sim, já tinha estudado, eu fui estudar a lei de licitações, porque tive a grata surpresa de a gente estudar a 8666, e o professor Mauro Sérgio, nosso aqui, ele falou, vai mudar. E como de fato, na nossa turma seguinte mudou. E acontece, são os anos da vida. Acontece. E aí eu estudei 14133, e aí você fala, vai cair a 14133? Vai cair uma 33 desse 41º, porque desde o 39º, com a mudança da lei, ela tá cobrando a questão da nova lei de licitação. Então, assim, é você estudar, é você perceber... Tá atento, atento nas novidades. Atento. Por exemplo, um instituto novo no processo penal é o acordo de não persecução penal. E uma das questões da primeira vez que agora teve, na segunda, foi uma questão pedindo qual era o pedido que você, como advogado, faria para anular, para suspender o processo. Eu coloquei o acordo de não persecução penal. E todo mundo, Daniel, achei que era habeas corpus e tudo mais. Ele falou, não tá pedindo a medida processual. Exatamente. Ele não tá pedindo a medida processual, ele tá pedindo qual o pedido de direito material. A tese jurídica. A tese jurídica. É por isso que eu falo que o aluno, ele sabe o conteúdo na prova do exame de ordem. Ele se perde o que a banca está pedindo. Não sabe fazer a prova. Não sabe fazer a prova. Por isso que é importante, além da faculdade, a gente vir para o preparatório. A orientação, que são expressões fixas, né, Daniel? Se ele pede questão de direito processual, ele vai pedir a medida processual adequada. Se ele pede direito material, é a tese adequada. Sim. Então, ele sempre usa as mesmas palavras, né? Então, e a repetição leva à perfeição. Repete, faz várias provas. Passa várias provas. Faz várias provas e tudo mais. Tanto que tem a nota, tem os espelhos lá e tudo mais, e eu tive um amigo meu que fez junto comigo esse 40º, ele brincou, ele falou, passou um pouquinho do 6, eu falei, meu filho, eu acho que eu passei 2 pontos do 6, eu fiquei com 8,75, professor. Que maravilha, então, parabéns, assim, Daniel. Como você disse, 75. 75? De 10. Não, sim, mas você falou que te perguntaram no Instagram. Sim. Não é apesar, sendo uma pessoa, exatamente. Sendo PCD, isso é pessoa, muito importante. E assumir essa sinceridade. Todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Eu falo, a OAB, ela tá preparando você para você ser um bom profissional. Não é nós pensarmos, por que aquele outro curso que nós fazemos não tem? Eu acho que todos os cursos deveriam ter. Essa que é a questão. Verdade, Daniel. E fazer o preparatório, porque o preparatório daqui do cursinho também para a OAB é excelente, professora, é excelente. E aí nós não fazemos isso, nós não fazemos, o aluno, ele não assiste palestra, não faz curso de extensão. Não faz curso de extensão. E a gente tem uma infinidade de possibilidades e ferramentas para o aluno. Ele conseguir passar e passar bem. Porque eu teve o meu Instagram sempre eu trago às vezes assim alguns conteúdos relacionados a penal, e um deles falou no exame passado, também foi uma apelação igual esse. Daniel, confundi
eu coloquei em vez de apelação, eu achei que era um recurso em sentido estrito. Falei, tem algum processo nesse seu estudo que precisa ser revisto. Por quê? Porque da decisão, isso é para todas, da decisão da sentença cabe o quê? Cabe a apelação. E no específico, no 581, que não for a apelação, que eu brinco que o recurso em sentido estrito é o que é o agravo para o processo penal, agravo do instrumento, tá no rol, é só ler o código. A professora Maria, lê o código, menino. Lê o código, lê o código. É isso. Não precisa, assim, decorar tantas coisas, saber daquilo. Não, gente, é método, né? Método. É método, é planejamento, fazer as últimas questões da OAB, sim. Ouvir todos os professores, estudar bastante, sim. Sim. Mas ter método de estudo. Não precisa dar as 20 questões. Você vai escolher as principais para você, dependendo da sua segunda fase, e vai, né, Daniel? Sim. Assiste o preparatório e dá certo, sim. né? Sempre deu certo. OAB não tem mistério, né? Tanto que eu vim Tem curso. Eu vim quando tinha a revisão de véspera, quando teve aqui na Processos, eu vim. Então, assim, as dicas de você perceber, é ofertar todas as possibilidades que dão para o aluno. Claro. Agora, o aluno que ele não busca, ou que ele não é sincero consigo e tudo mais, ele reprova, ou ele reprova mais de uma... É claro que ele vai falar, a FGV é ruim, não presta, não... Vamos terceirizar. Aí a gente terceiriza sempre a nossa responsabilidade. Eu brinco. O protagonista do nosso futuro, é claro que tem pessoas para nos ajudar, claro. E de fato existe. Mas o protagonista do nosso futuro é nós mesmos. E se nós não colocamos as nossas responsabilidades, o que a gente faz ou deixa de fazer... Ninguém fará. Ninguém fará. É isso aí, gente. Nosso tempo está acabando. Queria agradecer muito. Obrigada, Daniel, tá? Pelas suas palavras, para mostrar para a gente, para todo mundo, a sua jornada, o seu exemplo, que todo mundo consegue. Como você disse, você conseguiu sendo PCD. Não é apesar. Não é apesar. Professora, muito obrigada por esse bate-papo, né? Nós vamos deixando aqui esse recado, essa mensagem para todo mundo, que todo mundo consegue. É uma questão de se posicionar, é uma questão de autorresponsabilidade, de programação, de estrutura e, lógico, de muita responsabilidade com você mesmo. Sim. E é assim, com essa frase final do nosso querido egresso Daniel, que nós vamos terminando esse nosso podcast. Se você gostou, dê um like. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio. E até o próximo podcast.